Faz muito frio, mas muito frio aqui no Rio Grande do Sul hoje, nesta segunda-feira, finalzinho de junho, 29 de junho. Eu estava olhando aqui há pouco a temperatura, são 4 horas da tarde aqui em Porto Alegre, estávamos aqui com pouco mais de 12 graus. Alguém até pode deixar, mas 12 graus até que vai. Não vai não, está muito frio. Principalmente para quem está confinado, como eu estou confinado aqui no meu bunker falando com vocês. Nesta segunda-feira, eu já, sinceramente, há alguns dias que eu venho querendo conversar com vocês aqui a respeito do governo Bolsonaro 2.0, como já estão chamando alguns analistas, né? Ontem de noite, inclusive, numa live com várias outras pessoas, o cientista político Paulo Moura cunhou essa expressão, né? Governo Bolsonaro 2.0. Eu venho elaborando algum tipo de análise a respeito disso que está acontecendo aqui para transmitir para vocês, porque eu sei que muita gente está perplexa com a mudança de tom do discurso e da ação do governo Bolsonaro, do presidente, e certamente também da mudança de tom e de discurso de muita gente do eixo do mal, do grande líder neste momento, do grande protagonista, eu diria assim, líder não, mas do grande protagonista do eixo do mal, que acabou se transformando o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Vocês devem ter notado que alguma coisa está mudando aí na política brasileira, de uma semana para cá, principalmente. De uma semana para cá, isso ficou mais perceptível. Ora, os sinais quais foram os últimos, na última semana? Vocês devem ter notado que o presidente não tem mais comparecido ali naquele alambrado de saída do Palácio da Alvorada de manhã para conversar com jornalistas. Jornalista ele já cortou dali há mais tempo, mas inclusive com eleitores dele. Quando passa muito rapidamente, as conversas são frugais, fica por aí. Então, vocês devem ter notado isso aí. Eu notei claramente, porque diariamente eu postava no meu blog, polibiobraga.com.br, imagens desses encontros do presidente com os seus eleitores ali, principalmente antes quando era com jornalistas, porque era discursos trepidantes todos os dias. Parou. Alguém vai dizer, por que parou? Parou. Já vou dizer por que parou. Vocês devem ter notado também que o tom do presidente nas redes sociais, dos filhos dele, mas principalmente do Carlos, que é o que mais usava as redes sociais, o tom baixou bastante também. O do Olavo de Carvalho também, ou vocês não notaram? Também, baixou também. Muito, bastante. A própria live do presidente, das quintas-feiras à noite, está em outro tom. Está num tom muito mais ameno, digamos assim, do ponto de vista político. Estou trazendo para vocês alguns elementos, assim, sem contar aquele noticiário meio nebuloso da área política que não fica muito claro para as pessoas. Os ministros da Justiça, o chefe da AGU, mais outros ministros civis foram lá para São Paulo conversar com o Alexandre de Moraes, uma visita de cortesia, diriam. Os ministros militares estão conversando aí com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, o ministro Gilmar Mendes, do STF, esteve com o comandante do Exército. Aliás, essa visita do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ao comandante do Exército, general Edson Pujol, ali se faz uma bela de uma leitura de tudo que eu vou contar daqui a pouco para vocês aqui. Porque as primeiras informações que vazaram foram as seguintes, transmitidas, claro que pelo Gilmar Mendes, mas ele não assumiu isso. Mas ele passou isso lá para a mídia amiga. A primeira leitura foi, não, olha, o Gilmar Mendes foi visitar o comandante do Exército, o general Pujol, para levar
o último livro dele, foi lá levar o último livro dele, foram conversar, militar, e o general falou para ele que está tudo bem, que as Forças Armadas estão de acordo com a Constituição, que o apoio ao presidente da República não vale para tudo, por parte do Exército. Primeira conversa foi essa. Logo em seguida, o general Pujol tirou ao comandante do Exército uma nota. Num tom bem, claro, também não vai meter fogo na fogueira, mas lenha na fogueira, mas ele praticamente desmentiu tudo que disse o Gilmar Mendes. Ele reafirmou o apoio do Exército ao presidente da República. É isso aí. E a sua submissão ao comando do presidente da República, que vem a ser, pela Constituição, o chefe das Forças Armadas. E o Gilmar Mendes ficou bem quietinho ali. Eu estou passando todo esse conjunto de informações para vocês, porque essas informações todas estão meio soltas no noticiário. Eu estou tentando sistematizar isso aí para que vocês tenham um cenário completo do que ocorreu até a semana retrasada, até o fim da semana retrasada. Olha, então, é claro que tem mais do que avião de carreira nos céus do Brasil. O presidente, claro, está deixando o seu pessoal conversar com ministros do Supremo Tribunal Federal, com líderes partidários, com líderes políticos, com congressistas. Ele mesmo também está fazendo essas articulações aí, né? E, claro, o presidente não perdeu o contato com a sua principal base de apoio, que é o povo brasileiro. Não perdeu. Né? Não é porque ele não tenha ali comparecido ao Alambrado, não tenha feito discursos girados, não tenha ido para o meio da rua lá confraternizar com os seus apoios, com aqueles manifestantes que pedem intervenção militar, mas ele esteve aí no final de semana lá no interior de Minas Gerais, confraternizando com seus eleitores. Esse contato, ele esteve no Ceará, lá inaugurando mais uma fase da transposição do Rio São Francisco. Enfim, ele quer manter ali a sua base de apoio, né? Porque ele sabe que as suas principais bases de apoio, os dois pés, são o povo na rua e os militares, que continuam sendo. E como é que está o ânimo, o humor do povo na rua? Bom, nesse final de semana saíram duas pesquisas, aí, uma do Datafolha e outra do Poder 360, que demonstram que o presidente não perdeu nada nas últimas semanas do apoio que ele já tinha. Quer dizer, ele continua com uma base sólida aí de uns 35%. E não dá para brincar com 35% do eleitorado brasileiro. É muita gente, é uma base muito poderosa. Se ele não perdeu o apoio popular e também não perdeu o apoio dos militares, o que poderia acontecer? Bom, o que poderia acontecer é que, se a escalada de confrontação continuasse como estava ocorrendo na semana retrasada, inclusive com aquelas ações destemperadas do Supremo Tribunal Federal, mandando prender a ativista Sarah Winter, né, perseguindo 10 deputados federais e um senador da base de apoio do Bolsonaro, e depois com a prisão do Queiroz, mas já aí não mais com a questão do Supremo Tribunal Federal, mas um dos aliados do Supremo, que é o governador do Rio, Witzel, e o governador de São Paulo, João Dória. Os dois se uniram ali, mandaram as suas polícias prender o Fabrício Queiroz. Né? Ora, esse movimento todo aí é para atacar exatamente os setores ligados e que apoiam de maneira mais ostensiva, que apoiavam de maneira mais ostensiva o governo e o presidente Bolsonaro, que estava ali mais confrontando. Né? Se inscreve nisso aí, inclusive, a demissão do Weintraub. Então, claro, o eixo do mal todo estava circunscrevendo esse setor, porque ele já não podia atacar diretamente o presidente, então, não dá para atacar o presidente, vamos atacar os filhos do presidente, vamos atacar a mulher do presidente, vamos atacar os ministros do presidente, vamos atacar esses ativistas que estão na rua apoiando o presidente, até chegar a enquadrar o presidente Bolsonaro ou derrubá-lo. Foi isso aí. Mas isso até a semana retrasada. A semana passada, o que se viu foi um arrefecimento assim, de todos os grandes protagonistas aí. Então, é por isso que eu estou falando aqui,
muita gente está falando no governo Bolsonaro 2.0, porque foi evidentemente fechado algum tipo de acordo aí para que os protagonistas aí, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e o próprio governo e o presidente Bolsonaro, reduzissem o tom da confrontação, né? O próprio movimento do presidente Bolsonaro em direção a um acordo com partidos do Centrão para formar uma base mais sólida de apoio dentro do Congresso Nacional, esse movimento mesmo já se inscreve dentro de toda essa tentativa de apaziguamento aí. Alguém vai me perguntar assim, e dura isso aí? Essa trégua dura? Essa é a grande pergunta do momento, porque o que nós estamos vivendo nesse momento, com a implementação aí do que eu posso chamar de governo 2.0 do Bolsonaro, é que há uma evidente trégua política. É de se perguntar, isso vai durar? Bom, pode durar. Eu imagino que uma trégua dessa aí pode ser interpretada, por exemplo, como aquela confrontação estabelecida por alemães e franceses ali ao longo da linha Maginot na Primeira Guerra Mundial ali. Ninguém conseguia avançar. Os aliados não conseguiam avançar além da linha Maginot e os alemães não conseguiam avançar além da linha Maginot. E ficaram ali meses e meses e anos ali, naquele morticínio todo ali, até que acabou a Segunda Guerra Mundial ali. Né? E isso aí, então, duraria bastante. Esse tipo de trégua, né? Ou de confronto, onde os dois não se movimentam muito, mais do que necessário. Ou então, aí sim, nós podemos chegar aí a um rompimento dessa trégua a qualquer momento. Basta que o protagonista dos dois lados, ou de um dos dois lados, resolva botar as tropas na rua de novo e partir para um novo confronto. Até que em algum momento é possível que se chegue aí ao dia D da Segunda Guerra Mundial, né? Dia D. Dia da invasão da Normandia, que acabou por determinar, claro, depois com a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? Mas o dia D foi determinante ali para a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Eu confesso para vocês que eu prefiro, nesse momento, que essa trégua dure. Sem que, claro, o governo, e isso o governo Bolsonaro não fez, sem que o governo e o Bolsonaro mesmo abram mão da implementação daqueles compromissos de campanha pelos quais ele foi eleito, né? Que eu já repeti aqui várias vezes para vocês, que é na economia um ajuste fiscal, agora praticamente fora de cogitação, né? O equilíbrio das contas públicas em algum momento, que também agora vai ser cada vez mais difícil graças a essa herança maldita da pandemia, mas que nos leve a gerar emprego e renda aqui no Brasil, né? Pelo menos algum tipo de estabilização da economia, nesse momento, na economia, né? E nas áreas política e social aí, a continuidade dos programas desse governo aí, que é o restabelecimento dos princípios da legalidade e da moralidade, né? E acho que, ou seja, até do combate à corrupção. Quer dizer, quanto a isso aí, eu tenho a impressão, eu quero colocar para vocês aqui a minha posição de que é do maior otimismo, né? Fechar acordos, estabelecer linhas de colaboração na política, isso é normal, desde que o lado vencedor não abra gravemente mão dos princípios pelos quais ele foi eleito e pelos quais a população brasileira os elegeu. É isso, senhores.